Hello everybody! Meu nome é Alexia e hoje eu vim como professora de inglês para ensinar as diferenças entre substantivos contáveis e substantivos incontáveis em inglês. Espero que todos compreendam essa matéria e que tirem grande proveito dessa aula. Bem, então para começar a falar sobre esses substantivos contáveis e incontáveis, em inglês nós podemos chamar eles de countables and uncountable nouns. Então, o que esses nouns significam? O que esses substantivos significam? Então, o substantivo, ele pode ser um nome, ele é uma classe de palavras variável com que se designam ou se nomeiam os seres em geral. E eles podem representar desde objetos, ideias, animais, pessoas, lugares, e sendo que essas variações, essas pessoas, esses animais, essas ideias, elas podem ser contáveis ou não contáveis. Então, eu quero que olhe ao seu redor e imagine o que tem aí do seu lado. Então, você tem cerca de muitas coisas contáveis ao seu redor. Desde coisas como, por exemplo, se você tiver um livro ao seu lado. Você pode contar, certo? Você pode falar que tem desde um livro, 10 livros, 20 livros. Então, você pode falar, I have one book by my side, or I have two books by my side. Então, eu tenho um livro do meu lado, eu tenho 2 livros do meu lado. Então, eles são contáveis. Você pode separá-los eles em unidades. Mas tem coisas ao nosso redor que são muito subjetivas. E às vezes são impossíveis de dar um numeral àquilo, um contável àquilo. Como, por exemplo, felicidade. Você não pode falar que você tem uma felicidade ou 3 felicidades. Porque ele não é uma coisa contável. Você pode falar que é muito feliz ou pouco feliz. Mas designar um número para aquilo é improvável e não é possível. Então, começando pelas countable nouns, vão ser, então, substantivos que nos permitem contá-los de um a um, ou seja, que nos permitem representar por uma quantidade por um número numérico. E ela pode ser encontrada tanto na forma singular quanto na forma plural. Então, vamos partir do português. Quando falamos que temos um gato, da mesma forma podemos falar que temos 3 gatos, 7 gatos, 20 gatos. Então, depende muito da quantidade que tem ali. E é da mesma forma em inglês. Podemos falar que temos um gato, como também podemos falar que temos 3 gatos, 20 gatos, 30 gatos. Então, é a mesma nessa linha de pensamento. Se podemos separá-los em unidades, podemos contá-los. Então, quando usamos os countable nouns no singular, quando significa apenas uma coisa, nós precisamos usar o a ou am, que significa basicamente uma ou um. Então, significa uma unidade. O exemplo ali embaixo. Quando falamos que temos a book, significa que estamos falando que temos um livro. E embaixo, quando falamos que temos an apple, estamos falando que temos uma maçã. Mas então, qual é a diferença? Por que aqui foi usado um dessa forma e aqui usado um com um N? Bem, a resposta está ali na primeira letra da sua palavrinha. Quando a palavra começar com um som consonantal, com uma consoante, você sempre vai usar o A de um. E sempre que começar com uma vogal, você precisa usar o an, porque você sempre tem que... É só pensar que você tem que separar as vogais. Então, sempre tem que colocar esse Nzinho aqui. Então, o um com um som vocal, você sempre tem que colocar an apple, entendeu? Bem fácil. Já no plural, a regra que vai seguir é a regra numeral e ela geralmente vai ser com um acréscimo de S no final. Como isso significa? A gente sempre pode colocar
o número que vamos falar. Então, aqui estamos falando de 6 livros. Então, sempre tem um número na frente e um acréscimo de S no final, para dizer que aquilo é uma coisa plural. A mesma coisa ali embaixo. Temos um número, que é o 10, apples, que são maçãs, com acréscimo de S para sinalizar que é plural. Mas às vezes também, quando você não quer, mesmo que seja uma coisa contábil, mas você não quer especificar um número, por exemplo, você viu alguns lápis ali na frente, mas você não sabe exatamente o número. Então, você vai falar I saw, né? Eu vi, some, que significa alguns, algumas, pencils. Então, você fala, eu vi alguns lápis. Esse some, ele pode ser usado em contáveis e vai significar alguns, algumas. É um número contável, mas não tem uma especificação daquele número. Foi fácil compreender essa? Então, a gente vai passar agora em relação aos uncountable nouns, ou seja, os substantivos não contáveis. O que significa isso? São substantivos que não possuem formas plurais, que não nos permitem contá-las. Ou seja, elas são substantivos, né, são nomes que não podem ser contabilizadas a partir de números. E, em regra geral, elas são usadas apenas no singular. Ou seja, as palavras, elas não têm aquele S, elas não passam para uma forma plural, elas sempre ficam no singular. E esses substantivos não contáveis, eles normalmente podem ser qualidades ou ideias abstratas, que elas não têm um corpo concreto em si, como, por exemplo, felicidade, happiness. Você não pode ter uma felicidade ou duas felicidades. Você não pode falar, my friend have 5 happiness. Meu amigo tem 5 felicidades. Isso não é certo, não tem como se contar em unidades felicidade. Então, para expressar esse plural das uncountable nouns, você usa muito some, que significa ali, como eu comentei antes, algumas. Também pode usar palavras como few, que significa pouco, ou a lot of, que significa muito de. Então, você usa essas palavrinhas como quantificadores, para dar uma quantidade a algo, aquilo que você está tentando falar. Então, em relação aos uncountable nouns, eles aparecem em diversas formas. Sempre bebidas vão ser consideradas incontáveis, porque você não consegue contar aquele líquido. Então, você não pode falar que tem 5 sucos. Você pode, sim, falar aqui que você tem, por exemplo, I have a jar of juice. Agora, você pode usar o A, né, que conta como 1, porque você tá dando uma quantidade à jarra, não ao suco. Então, a jarra é uma coisa contável, mas o suco não. Então, sempre que você quer falar do suco em si, sem dar uma unidade aonde ele vai ficar dentro, você tem que usar o some, ou few, ou a lot of, dependendo da quantidade que você quer falar ali que você tem. Então, todos os líquidos, desde juice, water, água, chá, todos esses líquidos, eles são considerados incontáveis, indo do fato que eles não estão em nenhum recipiente. Em relação a some rice, rice significa, né, arroz.
Então, todos os grãos e todas aquelas unidades mais farerentas, como açúcar, sugar, como sal, como beans, como feijão, todos eles são incontáveis. Porque são muitas unidades, então você não vai falar que tem ali 10 arroz, não é viável. Então, tipo assim, você pode ainda falar daquela coisa, colocando em numa unidade, falando que tem uma panela de arroz ou coisa e tal. Mas do contrário, usado pode ser some rice, alguns arroz. Então, algum arroz, né? Tipo, eu tenho algum arroz aqui, I have some rice here. Carne. Carne também, todos os tipos de carne, elas vão ser incontáveis, porque elas são por peso, né? Então, você não tem uma unidade específica ali. Às vezes, você também pode, de novo, colocando unidade, falando, por exemplo, give me a quilo of meat. De novo, aqui você pode dar uma unidade, né? 1 quilo, porque você tá dando um contável ao quilo, não a carne em si. A carne em si, ela não é contável. Então, todos os tipos de carne também vão entrar nisso, desde chicken, que significa frango, pork, ham, porco, presunto. Então, todos os tipos de carne, se não tem uma quilometragem ali, né? Se não tem 1 quilo, vai sim ser incontável. Money, em sentido de money, muito no português você não fala, eu tenho 100 dinheiro. Errado, não é? Você não vai falar, eu tenho 100 dinheiro. Você vai falar, eu tenho 100 reais. Você tem que dar uma unidade monetária para aquilo, seja dólar, seja real. Então, para você dar um número, você tem que dar uma unidade monetária, seja real ou seja dólar. E a mesma coisa em inglês. Então, você não vai falar, I have 100. I have 100 money. Eu tenho 100 dinheiro. Você vai falar, você troca, né, o money por dólares. Aí, nessa parte, ele pode ser contável. Do contrário, você vai usar o some para falar, I have some money. Como money é incontável, então podemos usar some, ou se você quer falar que tem pouco dinheiro, I have few money, eu tenho pouco dinheiro, ou I have a lot of money. Então, incontáveis é nesse sentido, de ser ser realmente mais, coisas mais subjetivas, e quando elas são físicas e concretas, elas não têm muitas, ou elas são de muitas unidades, como grãos, que são impossíveis de contar, ou como suco, que são líquidos, ou até sentimentos, né? Fear, medo, você não pode contar essas coisas. Bem, agora vamos falar um pouco sobre os quantificadores, ou seja, são essas palavras que são usadas para fazer referência à quantidade de algo. Bem, já algumas eu já expliquei, né, que são essas 3 primeiras, e ainda vai ter umas outras aqui para se explicar a tradução e o significado delas. Então, quando estamos falando de contables, a gente, como foi se falado mais cedo, vamos usar o A e o N para falar, significar um ou uma. Então, aqui no exemplo, there is an apple ou there is a table. Ou seja, when
usado para significar uma maçã, né? Começando com uma vogal, se usa N, e A quando se começa com uma consoante. Então, é sempre usado no singular, porque está falando só de uma coisa, e sempre é usado também em contables, né? Porque ele está significando uma unidade. Já quando vamos para o plural, o countable, ele vai ser usado, né, como um numeral. Então, aqui, por exemplo, there are 6 oranges. Então, há 5 laranjas. E se você não quer, mas se você não quer colocar um número exato, você vai usar some, que significa alguns ou algumas, né? Então, there are some oranges. Então, há algumas laranjas. Então, é sempre usado no plural e e também pode ser usado como pode ser usado no contável, né? Também vai ser usado nos incontáveis, mas mais na frente nós vamos falar sobre isso. Então, podemos substituir o número por some, para falar que é alguns. Já o N, ele vai vir como o significado para falar no negativo, porque ele meio que significa nenhum. Então, ali, there aren't any carrots, ou seja, não há ali nenhuma cenoura. Então, ele sempre vai ser usado no plural e vai ser usado quando tiver esse negativo, que é esse not, né? Então, there aren't any carrots. Então, não há nenhuma cenoura. Então, ele sempre tá usado no plural, are, que é plural, né? Is é singular, are plural. Então, estamos aqui, o N vai ser esse, para negar, para falar que não há nenhum. Então, ali não há nenhuma cenoura. Então, there aren't any carrots. Agora, em relação ao many, existem os dois, many and much. O many e o much, eles têm um significado muito parecido, e eles significam isso de muito, muitos, muitas, é nesse sentido. Mas o que diferem os dois é onde vai ser usado, vai ser usado no contável e no incontável. Nos contáveis sempre vai ser usado many, e ele é muitas vezes usado em pergunta nesse comecinho aqui, how many? Quando ele é falado, quando você vê já how many, uma pergunta com how many, você já pode esperar que uma palavra que vai aparecer é uma contável. Então, pineapples, abacaxis são contáveis, né? Podemos contar 1, 2, 3. Então, quando se pergunta how many pineapples are there, estamos falando de coisas contáveis. Many é sempre usado em coisas contáveis. Já em relação a quando você está respondendo, ali tem there are many pineapples here. Então, há muitas abacaxis aqui. Então, o many aqui, ele vai ter esse sentido de muito. Então, there are many pineapples here. Há muitas abacaxis aqui. Já em relação ao uncountables, o a e o an não podem ser usados, né? Porque eles têm significado de um e uma e só são usados em contáveis. O some, ele pode ser sim, e vai ser muito usado no uncountable, porque ele dá esse sentido de plural a esse substantivo, né? Ele não, jam, que significa geleia, não pode ir pro plural, mas então significa aqui, tá vendo? Ela não tem nenhum acinho e tá em is, que é singular. Então, ele tem sempre o substantivo no uncountables tá no singular. Então, there is some jam. Há alguma geleia, há um pouco de geleia. Esse some é nesse sentido. Então, pode ser também usado tanto no uncountables quanto countables. Em relação ao N, também vai ser a mesma coisa, falando sobre negativo. There isn't any coffee. Só que sempre usando no singular. Porque uncountables, de novo, não pode ser plural, sempre no singular. Então, isn't, o not aqui, então, there isn't any coffee, não há nenhum café. Então, lá, usava o many. Aqui, se usa o much.
How much honey is there? Quanto mel há ali? Então, o much, sempre que a perguntinha apareceu much, tem que sim se usar o incontável. Então, aqueles que não são contáveis. E, em relação à resposta, dá no mesmo sentido. I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. Então, much aqui significa muito. Então, pessoal, é isso. A gente não tem muito na língua portuguesa essa concepção, né, de incontáveis e incontáveis, mas ela é muito presente na língua inglesa. Mas a partir do momento que compreendemos esses conceitos por trás do uncountables e dos countables nouns, fica bem fácil relacionar qual está em que categoria. Mas é isso. Thank you for watching.